Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E aí, gente? 5h24 da manhã, depois de ter feito já minhas orações matinais, eu venho aqui fazer um vídeo para vocês, não interessa qual dia seja, hoje já é domingo, mas como eu já te perguntei semana passada e tô tentando responder as pessoas e fazendo os vídeos que as pessoas me pediram. E aí eu pergunto pra vocês, ganhar dinheiro, essa é a forma correta de falar? Não, não é. A forma correta de falar é fazer dinheiro. Por quê? Porque quem ganha dinheiro é criança, entendeu? Isso daí não é uma frase minha, eu aprendi com um primo meu chamado Marco Aurélio Júnior. Então, quem ganha dinheiro é criança. Você vai fazer dinheiro. Você sabe fazer dinheiro? Você sabe fazer dinheiro? Você sabe investir o seu dinheiro? Você sabe como fazer multiplicar o seu dinheiro? Bom, eu tô aqui para falar, ainda que de forma superficial, mas sobre isso. Vou falar sobre o mercado imobiliário, que é aquele mercado que a gente pode investir o nosso dinheiro e multiplicar esse dinheiro. Mas esse mercado ele também tem a sua volta. Em tudo na vida existem vantagens e desvantagens. E eu vou começar falando primeiro sobre uma coisa chamada renda fixa, que é o local hoje mais seguro aonde você pode colocar o seu dinheiro. Bom, a renda fixa ela gera um menor percentual de ganho para você, mas ele é o menos que tem menos risco de todos. Então o que eu devo te falar, não é para tu investir em renda fixa, é sim. Na verdade você tem que montar uma carteira diversificada para você ter um melhor resultado, né? Então, na verdade, tem que ter renda fixa, renda variável, e nisso daí tá a renda variável, tem bolsa de valores, tem outras diversas coisas. Então, a renda fixa ela pode ser dividida entre CDBs, pode ser atrelado às taxas Selic, pode ser atrelado à inflação, pode ser o tesouro direto, que é o mais seguro de todos que existe. Mas, como eu falei, ganha menos. As outras opções, você pode investir em mercado imobiliário, em bolsa de valores, comprando ações. Cada ação que você compra, você está sendo dono, por exemplo, de um pedacinho de um banco ou de uma empresa, por exemplo, que seja de sociedade aberta, ou seja, como McDonald's, Apple, Coca-Cola e os bancos também. Então, qual é a rentabilidade hoje de um CDB? Hoje os CDBs também podem ser atrelados ao CDI. Eu não vou aprofundar nesse assunto porque é um pouco mais complexo. Mas hoje tem CDB até 400% do CDI. É muito difícil conseguir, mas dependendo do grau que tu tem de confiança com a sua corretora, você consegue esses produtos. E consegue até inclusive repassar convites para amigos sobre isso. Então tá tendo uma renda muito boa. E como o mercado no mundo tá em crise, as rendas fixas são uma das melhores opções neste momento de crise, porque ela não vai abalar o teu dinheiro, enquanto as ações
elas não estão sendo tão boas assim por causa da volatilidade delas. Então, a renda fixa, tu podes colocar ela com uma liquidez mais rápida ou uma liquidez mais demorada. O que é liquidez? Você colocou seu dinheiro ali, mas você pode tirar em 1 dia, 2 dias, 3 dias, ou no mesmo dia, dependendo do tipo de investimento que você vai fazer. Ou então pode ser sem liquidez imediata. Geralmente esses dão uma margem de lucro maior, que vai ser montada a partir de um plano de 3, 5, 10 anos. E aí tu podes retirar. Se tu retirar antes, tu corre o risco de perder muito dinheiro, entendeu? Então tem que ter em mente para que você vai usar esse dinheiro, entendeu? Se você vai dispor ou não desse dinheiro e poder manter ele lá por algum tempo ou não. As ações hoje em dia, como disse, tá uma volatilidade muito grande, mas existem ações que pagam dividendos. O que são dividendos? A Coca-Cola lucrou. Geralmente, salvo engano, a Coca-Cola paga trimestralmente dividendos, mas existem empresas que pagam mensalmente dividendos. Outra coisa interessante é o mercado imobiliário. São os fundos imobiliários em que você aplica o dinheiro em alguma coisa e, por exemplo, você está sendo dono de um imóvel sem precisar comprá-lo de fato. Você vai comprar uma fatiazinha ou pode comprar uma fatia grande desse imóvel. E aí você vai ter, a partir daí, os dividendos que são envolvidos por esses fundos que você vai comprar, entendeu? Você pode comprar vários fundos diferentes. Existem também fundos multimercado, que são tipo umas carteiras já feitas. Em relação aos bancos e empresas, de uma forma geral, vocês podem procurar na internet locais onde você pode ver o balanço patrimonial desses bancos, dessas empresas, se eles estão em débito, se eles estão com lucro lá em cima, se eles estão aumentando o lucro nos últimos 3 anos, se eles diminuíram, se eles estão quebrando. Então, para vocês terem um parâmetro melhor, é melhor sempre pesquisar a empresa que vocês estão comprando. Uma dica que eu dou é banco particular. Banco particular geralmente é uma boa opção de ação para ser comprada. E renda fixa, o que eu digo é para comprar uma renda fixa se você for uma pessoa que vai demorar, vai deixar o dinheiro lá por bastante tempo. Você pode atrelar essa renda fixa a, por exemplo, a CDB, que durante alguns anos isso daí vai te dar um retorno bem legal. E como eu disse, você não precisa só comprar renda fixa, você pode comprar renda fixa e renda variável, tanto CDB como um fundo de investimento, quanto ações de todos os tipos, ações da Coca-Cola, ações do McDonald's, tudo quanto é forma de investimento você pode diversificar e fazer uma carteira só, uma carteira sua. Além disso, você pode ter um assessor, que esse assessor ele vai te ajudar a montar uma carteira diversificada. Bom, nem sempre isso é o melhor, porque o assessor teoricamente deve saber mais do que você. Se você for um iniciante, é bom que você inicie com um assessor, mas existem bastante cursos e mentorias voltados para investimento. Então eu dou a dica de vocês mesmos aprenderem a utilizar. Um dos cursos que eu posso dizer, que eu não estou ganhando nada por isso, óbvio, é a Finclass. Ele é um curso muito bom que fala sobre todo tipo de investimento com grandes nomes do mercado. Então, pessoas de grandes nomes estão lá. Outro curso, mentoria que eu sei é do Luiz Barsi. O Luiz Barsi,
é um investidor já mais idoso que ele recebe só de dividendos mais de R$1 milhão por dia. Então, será que esse mercado você consegue fazer dinheiro com ele? Sim, dá para fazer dinheiro. O que vocês têm que ter em mente é que vocês não vão só aplicar aquele dinheiro e deixar aquele dinheiro ali. Vocês têm que aplicar aquele dinheiro e todo mês botar uma quantidade de dinheiro que vocês possam ficar mantendo todo mês para gerar juros sobre juros. Ou seja, juros compostos que a gente aprendeu na matemática, na escola, né? Então, isso daí é muito importante vocês saberem também. Não adianta jogar ali R$5.000 e ficar esperando que daqui a 10 anos você vai estar milionário. Essa não é a verdade. Você tem que ficar sempre aportando dinheiro ali para crescer o teu patrimônio e assim ficar girando os juros em cima de juros. E por fim, eu vou falar um pouco sobre uma coisa que muitos falam, muitos perguntam: criptomoedas ou criptoativos. Vamos lá, tem muita gente comprando moeda aí que são novas e que estão aumentando o lucro rapidamente. E também muita gente sabe o que é Bitcoin, que é a criptomoeda mais conhecida de todas. Então, o que eu posso falar sobre isso? Eu sugiro que você só mexa com uma criptomoeda e não mais de uma. Eu sugiro isso. Alguns cursos vão te sugerir que você faça uso de várias criptomoedas diferentes. Eu já não sugiro isso porque você perde um pouco de controle sobre elas. As criptomoedas, elas são consideradas no mercado um tipo de investimento de altíssimo risco por causa da volatilidade da moeda. O Bitcoin, que é o que eu indico mais para vocês, por ser mais conhecido, por estar no mercado desde 2008, salvo engano, ele é uma moeda que eu particularmente eu gosto bastante e já investi bastante na minha vida nele e consegui resultados bastante positivos. Só que é o tipo de coisa que você também tem que ter paciência. Você não pode ficar olhando as mensagens que te mandam: o Bitcoin tá 200, 300 mil reais, e querer ir lá e comprar. Porque talvez esse já seja o pico do Bitcoin. A verdade é que vocês têm que comprar ele na baixa e esperar ele subir. Tentar ver o máximo que ele pode subir para quando ele estiver descendo vocês venderem. Porque uma hora ele vai subir, outra hora ele vai descer. Um dia ele está no preço, outro dia ele está em outro preço e assim vai. Mas existe a tendência dele, que vocês também podem ver até na própria internet digitando Bitcoin hoje. Para vocês verem o valor. Dá para ver por mês, por semana, por ano. E assim por diante. Os 5 últimos anos e assim por diante. Para saber exatamente como vocês vão comprar isso daí para vocês obterem lucro e não perdas. Porque vocês podem ganhar muito dinheiro, mas também fazer muito dinheiro, mas também podem perder muito dinheiro se fizerem da forma errada. Muita gente investe em Bitcoin ou em criptomoedas pelo próprio banco. Bom, eu não indico fazer isso. Por quê? Porque as taxas administrativas do banco são bem maiores do que as das corretoras. Quais são as corretoras melhores? Eu só indico uma. Por quê? Porque eu já tive problemas com a Binance ou a Binance, que é a maior que existe. Ela é mundial. Mas eu já tive problema com ela, mas não vou dizer qual é o problema para não acarretar em algum crime, como calúnia, né? Que a pessoa jurídica ela também pode ser alvo de calúnia e de ofensas contra a honra. Então, o que eu posso dizer?
peguem uma corretora. Qual é que eu acho melhor hoje? Mercado Bitcoin. Façam seu cadastro lá e cada vez que vocês forem investindo em criptomoedas, menor é a taxa que vai ser. Menor é a taxa que vai ser, vai diminuindo o valor da taxa porque você vai investindo muito. Então você vai se tornando um cliente cada vez melhor pelas suas compras e vendas, compras e vendas, compras e vendas. Daqui a pouco a taxinha tá lá embaixo. E aí você vai ter uma margem de lucro maior. Sobre os investimentos, outra coisa muito importante que é preciso se dizer. A maioria dos investimentos você tem que indispensavelmente declarar no seu imposto de renda. É o correto a se fazer. Alguns investimentos dentro do mercado imobiliário vocês não precisam declarar no imposto de renda e não é descontado no imposto de renda. Mas são alguns. Eu não vou falar deles aqui porque eu não quero me aprofundar, o vídeo já está até longo, mas basicamente é isso, gente. A partir daí, vocês façam um estudo mais aprofundado. Eu dei só superficialmente para vocês, mas façam um estudo mais aprofundado e eu posso dizer, dá para fazer dinheiro? Dá. Bastante dinheiro dá para fazer com isso. Rende muito mais do que a poupança, rende muito mais do que muitos outros investimentos. E alguns deles que eu mostrei, que eu falei aqui, são muito mais seguros. Por exemplo, do que investir numa empresa. É óbvio que a empresa tem uma margem de lucro muito maior, só que também tem um risco muito maior do que esses tipos de investimento que eu estou falando. Então fica aí a dica para todo mundo. Se inscrevam no canal, acionem um sininho, deem o like, compartilhem com o máximo de pessoas possíveis, para que eu possa também ter essa entrega de vocês para mim, para entender que se eu estou fazendo os vídeos que vocês estão gostando ou não, e a gente poder prosseguir com o canal da melhor forma possível. Muito obrigado para todo mundo, eu espero que esse vídeo possa ajudar muita gente a seguir um caminho aí dentro do mundo do investidor, do mundo dos investimentos. Fiquem com Deus sempre, que assim seja. Amém.